Bom dia, amigos da Sala 57. Um ótimo sábado para você. Que alegria estar conversando com você nesta manhã especial. Estava ali refletindo no texto de hoje. Que texto poderoso, que mensagem profunda. Afinal de contas, estamos falando do momento em que o rei Davi coloca o seu filho sobre o seu trono. No momento em que o rei Davi abre os celeiros dos seus tesouros para mostrar a Salomão e ao povo tudo aquilo que ele havia guardado de bom coração, para conceder que fosse construído o templo do Senhor com tudo aquilo. O rei Davi tirou não somente reservas do reino para a construção do templo, mas ele tirou do seu próprio tesouro pessoal. Ele diz que de todo o coração ele havia guardado aquilo para poder dedicar à construção da obra do Senhor. Ouro, prata, bronze, pedras preciosas, marfim, madeira de acácia, né? Madeiras nobres, cedro, tudo. Ele não economizou esforços e não economizou absolutamente nada para que a casa do seu Deus, como nós vimos ontem, né? O meu Deus, você conhece o meu Deus, Salomão, para que a casa do Deus dele pudesse ser construída da melhor forma possível. Quantas coisas nós podemos aprender com isso, né, amados? Será que você e eu estamos dedicando o melhor para o Senhor? Será que você e eu dedicamos o melhor da nossa força para o Senhor? Será que nós dedicamos o melhor do nosso tempo para o Senhor? Será que nós dedicamos o melhor do nosso intelecto, do nosso conhecimento para o Senhor? Será que nós dedicamos o melhor dos nossos recursos para o Senhor? Eu quero que você reflita sobre isso. Afinal de contas, isso fica evidente. A atitude de um verdadeiro adorador é essa que Davi tem durante a sua vida. Davi também, nesse capítulo 29, ele faz uma oração de consagração do seu filho Salomão ao Senhor. E que oração profunda! Que oração poderosa! Como é bonito, como é importante ver a oração de um pai pelos seus filhos, não é mesmo? Isso nos traz outra lição importante. Como é que está a minha e a sua vida de oração por aqueles que nós amamos? Dá uma lida, por favor, nessa oração de Salomão e você vai ver como ela é cheia de significado. E no final do capítulo, e é exatamente aqui que eu gostaria de me demorar, para fazer a nossa reflexão final. Afinal de contas, agora nós vamos temporariamente dar uma pausa na vida do rei Davi e vamos iniciar agora o reinado de Salomão. No final do capítulo, diz que Davi reinou sobre Israel 40 anos. E durante esses 40 anos, né, os atos deles, tanto os primeiros quanto os últimos, foram escritos em 3 livros. Nos livros das crônicas do profeta Samuel, nos livros das crônicas do profeta Natã e no livro também de Gade. Todos esses 3 homens foram profetas que viveram durante os 40 anos do reinado de Davi. Infelizmente, nós não temos a escrita do profeta Natã e nem do profeta Gade. Só temos registrado do profeta Samuel. Muita coisa você e eu iremos descobrir nas mansões eternas, quando sentarmos próximos a esses homens e eles forem narrar os feitos que Deus realizou através do seu servo Davi. Diz o texto, no verso 30, diz assim: com todo o seu reinado e o seu poder, e os acontecimentos que sobrevieram a ele, Davi, a Israel, que era o reino que ele governou por 40 anos, e todos os reinos daquelas terras, todos os reinos que estavam ao redor de Israel, foram impactados, sofreram alguma mudança por consequência da vida, do reinado, do ministério
de Davi. E eu coloquei como título de hoje para nossa reflexão: a influência de uma vida ungida. Você se recorda que Davi estava pastoreando os rebanhos do seu pai, quando pela primeira vez o profeta chega até ele e o unge como rei de Israel. Daquele momento em diante, a vida dos que estavam próximos a Davi passou a ser influenciada pela existência dele de uma proporção enorme. E quando ele ainda nem era o rei de Israel, você se recorda que ele começou a realizar grandes feitos movidos pela mão do Senhor. O gigante Golias, tantas outras batalhas que ele liderou o exército. O exército já tinha a fidelidade declarada a Davi, mesmo ele sem ser o rei. E quando ele assume o trono, o Senhor realiza mais grandes obras através daquele homem. E eu gostaria de levar você a entender e a refletir o seguinte: qual é o alcance de uma vida guiada por Deus? Até onde pode ir o alcance de uma vida ungida, guiada pelo Senhor? Veja, Davi, durante os seus 40 anos, fez e teve um alcance enorme. O Senhor deu a ele um alcance enorme. E eu gostaria que você refletisse um pouco sobre qual é o alcance que a sua vida tem tido sobre a vida das outras pessoas, sobre a influência para o reino eterno. Amigos, muitas vezes você pode parar e pensar assim, mas o Wellington, eu não sei falar, eu não sei fazer grandes coisas, eu engano seu. Eu fico imaginando o que Davi imaginava que ele sabia fazer cuidando do rebanho. Amigos, a questão não está tanto em o que você sabe ou o que você não sabe. A questão reside sobre o quanto você é ungido e o quanto você não tem a unção. No final das contas, é exatamente isso que conta. Então, se o seu raio de influência ainda é um raio muito pequeno, ou talvez ele nem exista, eu quero convidar você a olhar o início da unção da vida de Davi. E eu quero que você também acompanhe a linha progressiva e crescente da vida dele e como o Senhor o usava como um instrumento, como Davi se colocava nas mãos de Deus para ser usado como um instrumento e o alcance que tudo isso teve. Eu quero convidar você hoje, nesta manhã de sábado, nesse dia tão bonito e abençoado, a fazer uma oração diferente e especial. Eu quero que você, assim como eu, clamemos: Deus, batiza-nos, Espírito, usa-nos para que o nosso raio de influência seja tão grande quanto o de Davi, seja tão extenso quanto o de Davi, ou ainda maior, para que o teu reino avance nesta terra. Um ótimo sábado para você, querido amigo, querida amiga. Aproveite o dia de hoje para ir à casa do Senhor, adorá-lo na beleza da sua santidade. E nós nos falamos amanhã, aqui na Sala 57. Um grande abraço a todos vocês.